A má distribuição de terras no Brasil é o assunto de geografia de hoje, tá? Nós falamos a respeito, né, das terras, das pessoas que saem de um lugar para o outro, né, da produção. Aí agora a gente vai falar um pouquinho a respeito dessa má distribuição de terras. O que é essa má distribuição de terras? Quando a gente fala de má distribuição, significa o quê? Que não é, né, feita da forma como deveria. Aquilo que é mal significa que é aquilo que não é feito dentro dos padrões, dentro do conforme. E a gente tem um problema sério de distribuição de terras no nosso país, uma vez que nem todos, né, têm a terra que necessitam para viver, para plantar, para colher, etc. Então eu vou fazer uma breve leitura comentada com vocês para vocês entenderem alguns aspectos antes de responderem as questões que o livro propõe. Combinado? Então aqui diz o seguinte, ó, o Brasil possui extensas áreas de terras ocupadas para o desenvolvimento da agricultura e da pecuária. O que são extensas? Extensas são grandes, né? Então o Brasil possui extensas áreas ocupadas. E para que servem essas áreas? Para desenvolver agricultura e pecuária, ou seja, plantação e criação de animais. Porém, essas terras estão distribuídas de maneira desigual entre a população, né? Nem todo mundo tem a terra de que precisa, conforme eu falei anteriormente. Então a gente vai verificar que aqui uma pequena parte das terras do espaço rural pertence a um grande número de proprietários e está dividida em propriedades com menos de 100 hectares, os minifúndios. Então o que são esses minifúndios aqui, ó? Tá? O que são esses minifúndios? São o quê? São propriedades com menos de 100 hectares, né? São propriedades pequenas que as pessoas têm para poder plantar, para poder criar animais, para poder colher alguma coisa. Então, essa pequena parte, ela pertence a um grande número de proprietários. O que significa isso? Que muitas pessoas têm apenas minifúndios, ou seja, apenas pequenos pedaços de terra para plantar, tá? Ou para colher, ou para criar animais, conforme essa ilustração que a gente tem aqui, né? Que é uma propriedade lá do Rio Grande do Sul, a foto foi feita em 2015. Agora, em contrapartida, a maior parte das terras brasileiras está concentrada nas mãos de poucos e dividida em grandes propriedades com mais de 1.000 hectares, os chamados latifúndios, tá? Então, o que acontece quando a gente pensa em distribuição de terras no nosso país? Que muita gente tem pouca terra, né? Muita gente tem minifúndios, que são pequenos pedacinhos de terra para desenvolver. E poucos têm a grande maioria das terras. Então, isso aqui é má distribuição, tá? A grande maioria das terras está na mão de poucas pessoas, enquanto muitos não têm a terra de que precisam. Então, quando perguntar o que é latifúndio, o que são latifúndios? São grandes propriedades que têm mais de 1.000 hectares, né, de extensão. Conforme essa imagem aqui, por exemplo, né, que é uma imagem que está em Mato Grosso, né, foi tirada, desculpa, em Mato Grosso no ano de 2008. Então, assim, é terra a perder de vista, né? Você não vê aqui onde termina a propriedade. Então, são muitas terras. Então, poucas pessoas são donas da grande maioria das terras do país. Então, ó, vários latifúndios do país possuem terras improdutivas. O que é improdutiva? Que não produz. Isso é, que poderiam ser utilizadas para atividades agropecuárias, mas por decisão dos proprietários, elas não são destinadas a essa finalidade. Essa situação tem levado muitos trabalhadores rurais que não têm acesso à terra a reivindicar uma reforma agrária. O que é essa reforma agrária? Essa reforma agrária é uma reforma, quer dizer, uma mudança que as pessoas querem que sejam feitas nas leis para que as pessoas possam ter acesso, né, aqueles que não têm, possam ter acesso às terras para poder plantar e para poder colher aquilo que eles precisam, né, para poder sobreviver. Aí, logo depois, quando a gente vai falar a respeito de reforma agrária, vai explicar para a gente um pouquinho o seguinte, olha, a reforma agrária, o que ela prevê? Ela prevê a redistribuição das terras. O que é redistribuir? É pegar as terras que estão na mão dos grandes proprietários e fazer essa redistribuição entre os pequenos agricultores, que não têm terras. Essa reforma tem sido reivindicada por movimentos dos trabalhadores rurais que fazem pressão para o governo realizar.
Então, existem movimentos, como o movimento do Sem Terra, que cobram do governo que faça uma redistribuição das terras para que todos possam ter terra para plantar. Uma das formas de reivindicação é montar acampamento, né? Eles montam acampamento à beira de estradas, próximos às propriedades improdutivas. Às vezes ocorrem invasões, né, o que não é correto, mas acontecem essas invasões também, conforme vocês já devem ter visto em reportagens de televisão. Além das terras, os trabalhadores também necessitam de outros recursos. Porque adianta ter terra? Não adianta ter terra se você não tiver o recurso para poder plantar e para poder colher. Então, eles precisam de semente, de ferramenta, de maquinário e também de assistência técnica. O que é essa assistência técnica aqui? Pessoas que sejam capacitadas, né, para poder auxiliar eles a desenvolver na terra aquele trabalho que eles querem, ou seja, de agricultura ou seja, de pecuária. Sem a disponibilização desses recursos, a reforma agrária pode não ser suficiente para resolver o problema da má distribuição de terras no campo. Por quê? Porque se não tem recurso, não adianta você ter terra para plantar se você não tem recurso. Aí vocês têm uma imagem, né, que é de uma audiência pública realizada em 2018 para debater a reforma agrária e o processo de assentamentos rurais no Brasil. Tá, gente? Isso aqui gera discussão, né? Existem as pessoas que são a favor, existem as pessoas que são contra. Aqui a questão não é discutir ser contra ou a favor do movimento dos sem terras ou dos assentamentos. Aqui o que a gente está estudando é o quê? A necessidade que se tem de que as pessoas que vivem da terra, que vivem de plantar, que vivem de colher, que vivem de criar animais, que elas tenham condições de fazer isso. Porque se elas não tiverem essas condições, o que vai acontecer? Elas vão ter que ir para cidades. Na cidade não tem emprego. Aí vai ter uma outra série de problemas que a gente vai ver mais adiante, tá bom? E aqui a gente tem uma plantação de mamão que foi feita num assentamento, né? A foto foi tirada de um assentamento em Conceição da Barra, no Espírito Santo, em 2014. O que são esses assentamentos? Né? A terra, que era improdutiva, ela é desapropriada pelo governo e entregue na mão daquelas pessoas que precisam dessa terra. E aí eles passam a trabalhar nessa terra para viver dela. Aí vocês vão ter logo depois algumas perguntas para vocês responderem, que a primeira para você dizer o que é verdadeiro, né, o que é falso, você só vai marcar aqui, ó, assinale as alternativas verdadeiras. Você só vai marcar o que for verdadeiro. O que for falso, você deixa sem marcar. Na segunda questão, você vai explicar o que são minifúndios. O que são minifúndios? Quem que lembra lá que a gente falou? São o quê? São pequenas propriedades, né, com até 100 hectares de terra, pouquíssima terra. E como é que eles estão distribuídos no Brasil? Os minifúndios, o que a grande maioria das pessoas tem pequenas propriedades, não é isso? Depois, ó, a reforma agrária ela poderia resolver o quadro de concentração fundiária? A reforma, só, por exemplo, fazendo essa reforma agrária, entregando terra para quem não tem, ela pode resolver o quadro dessa concentração das terras ficar na mão de muitas pessoas e outras terem tão pouco, né? Então, assim, ela tem algumas soluções, né? Porque redistribuir essas terras é importante. Então, se fizer essa redistribuição, a situação das pessoas pode melhorar. Mas além de redistribuir as terras, tem que dar o quê? Condições para que a pessoa possa trabalhar nessa terra, certo? E na próxima página, que vocês também farão a atividade, eu vou dar só uma pincelada, tá? Na próxima página vocês têm uma atividade que é o seguinte, você vai ler as manchetes. O que é manchete? É um chamativo que vem antes de uma notícia no jornal. Então, olha aqui, ó, reforma agrária brasileira dos últimos 30 anos é fracassada. Depois, menos de 1% das propriedades agrícolas detém quase metade da área rural do país. O que isso significa? Né? Que a reforma agrária não funciona no Brasil, né? Faz 30 anos que estão tentando e que não está funcionando, e que menos de 1%. O que significa 1%? 1% é o seguinte, se você tiver R$100, 1% é R$1, tá? Então, quando fala 1%, é como R$1 para R$100. Então, a cada 100 propriedades, né, agrícolas lá, 1%
delas detém a metade da área rural. Então, quer dizer que menos de 1% das propriedades detém quase metade. Então, o que significa isso? Que está na mão de pouquíssimas pessoas a maior parte da área rural do país, tá? Então, quer dizer, é como se entre 100 pessoas, uma só tivesse metade daquilo que lhe compete, certo? Aí vem as questões do seguinte, de que trata essas manchetes acima? De que está falando isso aqui? Está falando a respeito de quê? Qual que é o assunto que você está vendo retratado nessas manchetes aqui? Elas estão falando de quê? Da concentração de terra, né? Das terras estarem na mão de poucas pessoas, enquanto umas têm muita terra, outras têm poucas. Aí depois, com base nos estudos sobre concentração de terra e reforma agrária, propõe os novos títulos para a manchete acima. Que outro título que você poderia dar para essa manchete aqui em cima? Você vai ler aqui, pensa num outro título, uma outra frase que você poderia colocar no lugar. Então você vai escrever nessa linha aqui, né, um outro título que você sugeriria para poder colocar na manchete assim. Conforme aqui só tem uma linha e a gente tem duas manchetes, escolha uma delas e faça, né, o título que você achar que fica melhor para colocar, substituindo aquele que está ali. Combinado? Quem assistiu, coloca a palavra reforma para mim lá no privado, certinho? E qualquer outra dúvida que vocês tenham com relação às questões, é só perguntar que eu estou à disposição, tá bom? Abraço, com Deus.